A gente diz, conjunto Adonai, adoro o nome santo do Senhor. Logo após o ciclo de oração também, estará louvando o nome santo do Senhor. Conjunto Adonai, cumprimenta os irmãos que a paz seja Jesus. Amém? Amém. Não foi fácil te encontrar aqui.
Aleluia, glória a Deus. Após o ciclo de oração, louvar o santo nome do Senhor, aleluia, o nosso presbítero Tiago também estará com a oportunidade de fazer aquilo que o Senhor colocar em seu coração, amém? Sim. Aleluia. Conjunto água viva, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Cumprimentos, irmãos, com a paz de Jesus. Amém.
motivo de muita alegria. Mais um dia estar na casa do Senhor. Queria ser muito breve. Ler um salmo que está no capítulo de número 116, no verso 12, que está escrito assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Esse salmo é muito interessante, meus irmãos, porque eu estava meditando nele ontem e hoje, e o salmista ele começa escrevendo: eu bendice ao Senhor, porque Ele salvou a minha alma e ouviu a minha oração. Os cordéis da morte me cercou e a minha alma encontrou tristeza. Eu estava triste e abatido, mas o Senhor me salvou. Quantos aqui não era para estar aqui, era para estar morto? Quantos de nós não era para estarmos aqui? Talvez estaríamos num bar uma hora dessa, estaríamos perdidos, estaríamos jogados lá fora, mas o Senhor nos achou. E o salmista escreve assim: que darei eu ao Senhor? O que darei eu ao Senhor por tudo que Ele tem feito? O que o Senhor tem feito por você, que te traz aqui nesse lugar para fazer igual as irmãs cantaram? Eu não vim te adorar, eu não vim pedir, hoje eu só vim te adorar. Sabe por quê? O Senhor me deu tanto, que eu não tenho coragem de vir pedir, eu vim trazer. Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Operador, você me com a oportunidade nesse momento de estar orando por cada dizimista e ofertante da casa do Senhor. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, coloque em suas mãos. Aleluia. Você vai receber essa oração. Você que não trouxe também, mas que o seu coração arde, com o desejo de ofertar e dizimar na casa do Senhor, também se coloque sobre os seus pés. Nós também estaremos orando por cada um de vocês, amém? Aleluia. Logo após, irmã Lohane, louva o Senhor. Irmã Lohane estará louvando o Senhor para nós estarmos recolhendo dízimos e oferta para a casa do Senhor, amém? Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, oremos ao Senhor. Glorioso Deus, eterno Pai, neste momento, ó Deus, eu quero entregar nas tuas mãos cada dizimista, ofertante da casa do Senhor. Que o Senhor possa estar repreendendo o devorador, que o Senhor possa estar repreendendo a enfermidade, que o Senhor possa estar repreendendo o tranca-rua, que o Senhor possa estar repreendendo todas as obras malignas que tem entrado nos lares para trazer discórdia, para trazer, aleluia, para trancar tudo, mas o Senhor é aquele que destranca, o Senhor é aquele que abre porta, o Senhor é aquele que faz milagres acontecer, aonde o inimigo quer entrar, mas o Senhor esteja presente e o inimigo nem chega perto, porque Tu és o nosso escudo, Tu és o nosso escudo, Senhor. Deus amado, Deus poderoso, venha nesta noite, ó Pai, prosperar cada dia na vida dos dizimistas, na vida dos ofertantes da Tua casa, ó Pai, aqueles que ainda não é dizimista, nem ofertante, talvez, Senhor, porque está desempregado, mas que o Senhor possa abrir a porta do emprego, para que todos venham dizimar e ofertar na casa do Senhor. E eu quero já agradecer ao Senhor, porque eu creio, ó Deus, que muitas maravilhas o Senhor fará na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos agora o nome santo do Senhor. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Aleluia. Neste momento eu quero estar agradecendo a minha oportunidade. Aleluia, que o Senhor nos concedeu esta noite. Aleluia, quero estar devolvendo ao nosso presbítero Carlos. Ele vai estar dando os avisos e logo após passando para o nosso pastor. Amém? Mais uma vez a paz do Senhor Jesus para os irmãos. Amanhã, quarta-feira, ensaio com o conjunto Barões de Exército Rei. Quinta-feira, culto com o conjunto Adonai. Na sexta, teremos a nossa oração aqui à noite às 22 horas. Às 19 horas, começa a oração do ensaio das irmãs do ciclo de oração. Não é isso, manhã? Às 19 horas começa o ensaio da oração, irmãos, às 7h30, para estar ensaiando em nome de Jesus, tá? Venham todas as irmãs, não faltem, porque é muito bom ensaiar, para que todos possam, no grande coral, louvar o nome do Senhor. No sábado, pela manhã, às 8 horas da manhã, consagração, né, da direção das irmãs do círculo de oração, mas toda a igreja está convidada a orar conosco, amém? Às 15 horas, ensaio com o conjunto Adonai, e à noite estaremos em Divinópolis. Que horas começará, pastor? 18? 19? Estaremos em Divinópolis, né? O trabalho vai começar às 19 horas. Aqueles que deram seus nomes, né, para estar indo, que cheguem um pouco mais cedo aqui na igreja, no horário marcado, tá bom, irmãos? Em nome de Jesus. Domingo pela manhã, às 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. E à noite, às 18 horas, culto com a família. Amém? Pastor Luiz. Queridos amigos, saúde com a doce paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta noite que o Senhor nos dá, para estarmos na sua presença. E eu quero louvar o Senhor pelos benefícios que Ele tem nos feito. Os irmãos podem ficar à vontade, podem estar à vontade. Antes de nós lermos o texto sagrado, eu falei para minha esposa que a gente, esses dias, tem vivenciado algo de Deus. Eu queria partilhar isso com vocês, em nome de Jesus. Nós, lá na sede, nós temos oração todos os dias da semana, só não no sábado. Nós temos oração na segunda-feira, das 7 às 8, com as mulheres, é o ciclo de oração com as mulheres, das 7 às 8 e das 8 às 9 é feito um culto. Na terça-feira tem o ciclo de oração com os homens. Os homens oram das 7 às 8 e depois eles ensaiam e fazem o trabalho. Na quarta-feira nós temos o culto da palavra. Na quinta-feira tem oração e evangelismo. Toda quinta-feira tem oração das 7 às 8. Não, evangelismo é primeiro. O evangelismo começa às 7, termina às 8 lá na porta do Hospital São João de Deus. E depois os irmãos vão para a oração até às 9. Na sexta-feira tem círculo de oração com os jovens. Os jovens oram das 7 às 8 e depois tem um trabalho, praticamente um culto. Então nós estabelecemos isso lá. No domingo pela manhã, 7h30 às 8h30, tem oração com o Ministério de Louvor e o grupo de coreografia. E das 8h30 às 9h tem um culto matutino que antecede a escola dominical. Eu estava em oração esses dias e no ciclo de oração, nós estávamos lá na oração. E quando estava acabando a oração, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu até levantei a cabeça para ver quem estava chegando, porque o Espírito Santo falou comigo assim: uma onda de prosperidade. Aí eu olhei e falei: Jesus, não tinha ninguém entrando. E Deus ministrou isso muito forte no meu coração. Eu fiquei olhando, pensando, foi uma coisa assim muito forte. E quando acabou, eu falei para os irmãos:
eles sempre me chamam lá no final, eles sempre escalam alguém. Já teve irmãs aqui indo lá ministrar o ciclo de oração, e no final faz lá o ciclo, sempre vai uma média de 40, 50 pessoas no ciclo de oração à noite. E eu oro pelo pessoal e eu falei, Deus falou comigo que está chegando uma onda de prosperidade. E eu não entendi que aquilo não era para ninguém, era lá em casa. E vocês vão entender por quê. O Lucas, o meu filho, todo mundo sabe que ele é autista, não é? Mas antes de ele ser autista, o Lucas quase foi assassinado pelo médico. Quando o Lucas nasceu, ele nasceu com icterícia, amarelão, né, que as mulheres mais antigas cuidam com chá de picão e banho de sol. Mas o médico disse que estava muito alterado e foi fazer uma transfusão de sangue no Lucas. O Lucas estava com 3 dias de nascido e a gente já estava para ir embora do hospital. O Lucas mamava, interagia. O Lucas era normal para a gente naquele momento. E quando eles fizeram a transfusão de sangue no Lucas, eles colocaram o sangue da minha esposa nele. E ele rejeitou. Então ele deu uma parada cardíaca quando eu estava com ele. Ela estava no quarto, eu estava com ele estava numa incubadora tomando banho de luz, e eu com ele assim olhando para ele. Ele deu uma respirada e não voltou mais. Eu olhei e falei, meu filho morreu. Eu não chamei ninguém. Na hora eu ajoelhei na frente da incubadora e comecei a orar. As enfermeiras me viram orando e correram para ver o que estava acontecendo. O menino tinha dado uma parada cardiorrespiratória. Parou o coração e ele parou de respirar. Eles intubaram ele na hora, manualmente, fizeram reanimação no coração dele, o coração voltou a bater de novo e ele rapidamente foi transferido da zona sul de São Paulo para a zona norte de São Paulo, que é uma viagem. E naquele momento a gente estava assim, extremamente consternado, porque eu disse meu primeiro filho e o médico disse para mim, pai, registra ele, porque para enterrar precisa ter nome, ele é muito pequeno, ele não vai aguentar. Porque deu uma parada cardíaca, depois deu uma parada respiratória, depois deu a segunda respiratória e a terceira respiratória. Ele parou totalmente. Ele ficou entubado. Lucas ficou no CTI 33 dias em coma. Não era em coma induzido, não, mas ele estava em coma 33 dias. Foi uma guerra nesse período. Muitas pessoas diziam assim, por que vocês não processaram o médico? Tá bom, nesse momento você só quer ver o menino curado. Ninguém está preocupado se ele vai receber alguma coisa, se alguém vai pagar alguma coisa. Ninguém está nem aí para isso. Na verdade, a gente orava só para ele ser curado. O Lucas, depois de 33 dias, ele voltou no coma. Ele ainda ficou mais 10 dias na enfermaria e ganhou alta. O médico chamou a gente, disse que no cérebro dele uma mancha de sangue estourou na falta de oxigenação, quando deu a parada respiratória às 3, e uma mancha de sangue ocupou o espaço de uma célula. E ela disse, para essa célula voltar a crescer de novo, essa mancha de sangue tem que subir. E a gente conversou, eu falei, bem, Deus começou a obra e ele vai completar. E a gente continuou orando. 6 meses depois ele fez uma tomografia, a mancha de sangue não estava mais. Mas o local que ela estava, aconteceu que era para ter crescido uma célula e não cresceu. Aí a médica chamou a gente e falou, vocês vão ter que ter muita paciência com ele, porque o progresso dele vai ser
bem diferente das crianças comuns, porque aonde era para ter crescido uma célula comum, a mancha de sangue comprimiu, não cresceu, e ele vai ser uma criança que vai vegetar. A médica falou isso. Vocês vão ter uma criança para vocês cuidarem o resto da vida. Eu disse, tá bom, doutor. E o tempo foi passando, o Lucas andou com 4 anos e falou com 4 anos. A primeira palavra que o Lucas falou, ele tinha 4 anos e meio. E ainda assim, tudo por milagre. Tudo por milagre. Eu me lembro que eu saí para trabalhar, a Jane ia para o círculo de oração, e lá em São Paulo o círculo de oração era pesado, né? A gente, na nossa igreja mesmo, tinha círculo de oração todos os sábados, das 7 da manhã às 4 da tarde. As irmãs oravam das 7 às 10, das 7 às 11, das 11 ao meio-dia tinha um pregador. Eles iam almoçar, voltavam para a igreja 1 hora, tinha círculo de oração, e as irmãs oravam, das 1 às 3 da tarde, das 3 às 4 tinha outro pregador. Então era um mover de Deus, assim, muita gente curada, muita gente era batismo com o Espírito Santo quase toda semana, porque o segredo é orar, não é? O segredo é a oração. E aí, num desses dias, a missionária Jane foi para a igreja e uma irmã foi usada e disse para ela, olha, eu estou visitando a sua casa. Ela pensou logo, menino. Só que eu estava trabalhando, o milagre não era só dela, era nosso, né? Ela chegou em casa e eu estava trabalhando, cheguei do serviço, fomos jantar e o Lucas não andava e não falava, ele ficava numa banheira com 4 anos. A gente colocava ele numa banheira e colocava uma almofada ao redor, porque ele caía para um lado ou caía para o outro, ou caía para frente ou caía para trás, ele não tinha coordenação motora nenhuma. Quando a gente terminou de jantar, ela foi lavar a louça e eu estava lendo. Eu estava lendo e o menino, de repente, sumiu da banheira. Aí eu olhei assim, ela lavando louça, eu olhei para a banheira, eu estava lendo, eu pensei, bom, estava interdita, ela deve ter pego ele e colocado no quarto. Eu falei, bem, você pegou o Lucas aqui? Ela falou assim, sangue de Jesus tem poder, eu não peguei o menino aí não, estou aqui lavando louça. Aí a gente foi procurar o menino, eu achei ele dentro do banheiro, de pé, segurando um vaso. Porque Deus tinha falado que estava visitando a minha casa. Passou-se alguns dias, novamente, ela estava no círculo de oração, e Deus usou uma irmã e disse para ela, eu estou completando a obra na sua casa. Passou durante a semana e lá em São Paulo, a minha família congregava comigo, minhas irmãs, minha mãe, eles eram pastoreados por mim lá no período que eu pastoreei a igreja em São Paulo por 7 anos. Quando acabava o culto no domingo, normalmente alguns iam para a minha casa porque a gente não tinha um tempo para a gente estar junto. Eu trabalhava muito fora e depois igreja, ninguém me via em casa. E acabava o culto, vamos jantar. Estava todo mundo lá em casa, com o Lucas de pé no colo da minha mãe, em cima do sofá. E ele era assim, irmãos, ele queria água, ele fazia assim, e apontava para a torneira. Ele queria ir no banheiro, ele fazia, e a gente já sabia que ele queria ir no banheiro. A gente nunca tinha ouvido a voz do Lucas. A gente estava na sala conversando, depois de um culto, e ela preparando algumas coisas para a gente comer, a minha mãe, algumas irmãs minhas, e de repente a Jane passou da cozinha pela sala, e quando ele viu ela, ele disse assim, mamãe Aba, mamãe Aba. Aí a gente teve que fazer outro culto dentro de casa, porque eu nunca tinha ouvido ele falar, e Deus completando a obra. Quando o Lucas estava um pouco mais velho, aí a gente recebeu de um dos médicos que cuidava dele uma carta para encaminhar para o INSS, e ele começou a receber um benefício do INSS.
Só que chegou um tempo que cortou o benefício dele. E quando foi esses dias atrás, a Jane foi um advogado porque disse que ele tinha direito a se aposentar. Eu acho difícil, né? E ela foi, a advogada, quando viu os papéis dele, ela abraçou a causa. Aí, por esses dias, há umas 2 semanas atrás, ele precisava de um relatório médico. E o relatório médico dele estava todos na APAE de Divinópolis, porque ele estudou na APAE em São Paulo, ele ficou, foi cuidado na APAE, e ele veio para cá, e ele ficou na APAE aqui desde os 5, 6 anos, né? 6 anos ele tinha quando a gente veio. Ele ficou na APAE. Até mais ou menos uns 20, ele ficou na APAE. Só que, quando a gente foi buscar o relatório médico dele, que tinha lá na APAE, porque lá tinha um neurologista que cuidou dele desde os 6 anos. A APAE dividiu do Helena Antipoff, eram 2 instituições em uma. Eles dividiram. No dividir, sumiram os relatórios dele. E ela ficou assim, nossa Deus, sumiu os relatórios do menino e eu tenho que levar para advogado. Aí a advogada marcou uma audiência na segunda-feira. E ela precisava, na sexta-feira, do relatório médico. E ele não tinha. Porque o relatório médico, com todos os acompanhamentos, todos os problemas que o Lucas teve, porque ele começou a ter crises convulsivas, ele tomava um Gadernal de 100 toda noite, e ainda assim isso não adiantava nada. Ele continuava tendo as crises convulsivas semanais. Assim, era 3, 4 vezes por semana ele tinha crises convulsivas. E era ele que saía comigo para as congregações. Porque quando eu cheguei eu não tinha carro, eu fui na Defom, peguei uma carteirinha e ele pagava a minha passagem. Então eu ia para algumas congregações de ônibus e era ele que pagava a passagem. Tinha vez que ele dava as crises convulsivas lá comigo na obra. Ele dava. E o Lucas me acompanhou muito nesse período, né? E eu me lembro que numa reunião de obreiros, o pastor Silvano ministrou uma palavra sobre isso. E o Lucas foi curado. Porque as crises convulsivas dele, ele fazia exames de 6 em 6 meses, de eletroencefalograma, e tinha também um outro exame de visão lá que eles faziam, e acompanhava o médico sempre falava, ó, tem alteração, ó, o cérebro dele não funciona normal. Depois da reunião, o cérebro dele voltou a ter um funcionamento comum. E ele parou de ter as crises convulsivas. Passou 6 meses, o médico disse, ele deu crise convulsiva? Eu disse, não. Ele falou assim, vamos deixar o remédio ainda, né? Porque a gente não sabe. E ele tinha semanalmente, mas eu já tinha cortado o remédio. Eu tirei. Ele não estava tomando mais. Eu falei, Deus fez algo. Passou mais 6 meses, outra bateria de exames. Nada. O médico me chamou e falou, ó, 1 ano já, ele não deu crise nenhuma, vamos cortar o remédio pela metade? Já tinha 1 ano que eu não dava. Falou, tá bom. Eu falei, tá bom, doutor. Passou mais 6 meses, 1 ano e meio. Ele disse, nunca mais deu crise convulsiva no menino? Eu disse, não. Ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos cortar o remédio? Aí eu falei assim para ele, doutor, tem 1 ano e meio que ele não toma. Aí ele olhou para mim assim, vocês crentes é tudo doido, né? Mas já que ele não está tomando, não deu nada, eu vou dar alta para ele. Glória a Deus. E o Lucas nunca mais deu crise convulsiva. O Lucas ficava internado na UPA 3, 4 dias, porque as crises elas eram constantes. Constantes. E a gente dizia, ele vai morrer.
E o processo do Lucas foi muito difícil. E todo esse andamento médico estava na PAI. Helena de Posse e a PAI. Na divisão que teve, subiram os papéis. Na sexta-feira ela tinha que levar. E ela ficou meio cabeça quente. Ela falou assim, agora que um advogado pegou a causa dele e a gente precisava levar esse relatório. Aí ela foi ver um neurologista. R$500. Falei, meu bem, eu não tenho. Mas a gente precisa levar lá. Eu falei, mas eu não tenho. Eu não posso. Vai fazer o quê? E ela ficou preocupada. Muito, muito. Eu cheguei perto dela, olhei para ela, dei um sorriso para ela e falei, descansa, mulher. Se Deus estiver no negócio, vai acontecer. Se Deus não estiver, acabou a porta que ele abre, ninguém fecha. E aquele fecha, ninguém abre. A advogada ligou para ela. E o relatório, você vai me trazer hoje? Aí ela não respondeu. Ela falou, bem, eu nem vou responder porque eu não tenho o que falar para a advogada. Eu falei, me dá o telefone dela. Liguei para ela, falei, doutora, deixa eu te falar, ele não vai levar relatório nenhum, porque não tem relatório. O relatório dele, a PAI ainda vai procurar, e isso vai sair daqui uns 15 dias, porque eles vão fazer lá uma auditoria para saber aonde eles empurraram esses documentos dele. Aí ela viu a mensagem e falou para ela assim, você pode levar ele no médico hoje? Ela falou assim, posso. Ela falou assim, então anota o endereço que eu estou pagando a consulta médica. Pagou a consulta médica dele. Ela pegou o relatório e levou na mão do advogado semana passada. Hoje de manhã, meu filho levanta por volta de 5 horas da manhã para ir trabalhar, mas ele sai de casa 15 para 7. Ele levanta 5 horas da manhã. Ele tem o processo dele, ele gosta de ler, ele gosta de fazer a parte espiritual dele, para depois ele sair. Aí eu levanto sempre nesse horário e vou fazer o meu devocional, né? Eu estou lá orando, coloquei nas mãos do Senhor. Quando eu terminei a oração, eu fui terminar um livro que eu estava terminando já, acabando hoje, e o telefone dela começou, eu disse, meu Deus do céu, o que esse telefone tem? Aí ela cortou assim e falou, meu telefone. Eu falei, é o seu telefone mesmo. Ela pegou e falou, é advogada. Ela saiu, e quando ela voltou soltando fotos. A advogada disse para ela, nós já tivemos resposta do INSS e ele está aposentado. A partir de agora é só esperar a data dele começar a receber. Assim, irmãos, tem coisa que é só Deus que faz, né? É só Deus que faz. É por isso que tem coisa que se você colocou nas mãos dele, não precisa desesperar, porque se for para ser, ele vai fazer acontecer. Se não for, ele vai fechar a porta e a gente continua sendo sustentado por ele, mantido por ele, abençoado por ele, porque cenário não muda a nossa relação com ele. Amém? Então eu falei para ela, eu vinha orando, porque quando eu vi uma onda de prosperidade, não era, e eu falei lá na igreja, falei, tem alguém aqui que vai ser abençoado por esses dias. E era eu. Glória a Deus, Jesus. Só que eu não sabia que era eu só via essa onda de prosperidade e não tive discernimento no momento. E eu quero partilhar com vocês esse momento, porque é tudo para a glória dele. Glória a Deus. Deus continua fazendo, ore e coloque nas mãos do Senhor, porque Ele não mudou. Queridos, eu quero partilhar com vocês, 1 Samuel, vocês podem ficar sentados mesmo. Capítulo de número 7, versículo 12, é um texto conhecidíssimo, mas tem um termo que é usado aqui que a gente precisa observar direitinho. Por que ele foi colocado nesse verso? Por que Ebenezer ganhou uma conotação gigantesca dentro de 1 Samuel 7,2? Aleluia! Diz assim, então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem,
e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui se ajudou o Senhor. Amém? Queridos, é importante a gente frisar, antes de a gente observar o verso, é que esse momento é um momento de celebração. O versículo 12 é um momento de muita celebração em Israel. Mas se vocês observarem o contexto dessa história, é um contexto extremamente duro e pesado. Por quê? Israel vivia uma crise espiritual. Tinha lá um sumo sacerdote chamado Eli, que era compassivo com os pecados dos filhos. Tinha lá Ofni e Finéias, que eram sucessores de Eli, e que viviam uma vida imoral, dentro de um contexto religioso. E a gente começa a observar que naqueles dias, essa história, ela acontece numa geografia dentro de Israel, porque na geografia bíblica essa história acontece nas terras de Efraim. As terras de Efraim, elas assim, elas ficavam aqui no meio e tinha algumas outras terras que faziam divisões. Por exemplo, as terras de Benjamim, onde ficava Jerusalém, ficava ao sul, ao norte ficava Manassés, ao oeste ficava a terra de Gade, um pouco mais a oeste ficava o mar Mediterrâneo, e ela ficava no meio. As terras de Efraim ficavam no meio, entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo. Aleluia! Quando você descia um pouco mais ao sul, você ia passar pelas terras de Benjamim, onde ficava Jerusalém, ia chegar às terras de Judá e a Filístia, que era uma cidade litorânea, onde estavam talvez os homens mais guerreiros daquela época. Os filisteus, eles foram os primeiros a forjar armas em aço, em ferro. Eles dominavam a siderurgia na época. Por isso que ninguém conseguia lutar contra eles. Quando o povo de Israel sai do Egito, foi estratégia de Deus não deixá-los eles saírem em linha reta. Porque em linha reta eles tinham que passar pela Filístia. E eles não conseguiriam. Porque os filisteus dominavam a arte da siderurgia. Ninguém tinha escudo e espada em aço. Só eles. Quando Israel saiu do Egito. Aí eles têm que fazer o quê? Ir pelo Golfo, para poder ir pela região de desertos, para poder sair do Egito. E aí a gente observa que dentro desse espaço geográfico, ali em Efraim, está acontecendo um grande mover de Deus que ninguém sabia. Ninguém sabia que do ventre de uma mulher chamada Ana, Deus estava levantando alguém com um ministério extremamente forte, poderoso, um ministério tríplice, porque Deus faz assim. Aleluia! Ana cantou isso, né? Em 1 Samuel, no capítulo 2, ela disse que ele empobrece e enriquece, ele abaixa e também exalta, ele levanta o pobre do pó e desde o monturo ele exalta o necessitado e o faz assentar entre os príncipes da terra. Ana canta isso. Por que ela canta isso? Porque Deus visitou o ventre dela, mas nem ela talvez imaginava a intensidade do ministério do seu filho. Aleluia, porque Deus levanta Samuel com uma intensidade tão grande ministerial, porque naqueles dias Israel estava desviado. Se os irmãos pararem para observar, eles estavam afastados, Eli era omisso com o erro dos filhos, os filhos faziam coisas extremamente ruins, e ainda assim, eles não estavam debaixo do jugo de ninguém. É interessante a gente notar isso, porque quem julgava Israel naqueles dias era Eli, o sumo sacerdote. Eli julgava Israel. E a Bíblia vai nos dizer que Deus levanta Samuel para começar a mudar a história
de Israel. Para começar a virar a página em Israel. Aleluia! Enquanto Eli estava julgando Israel, os filisteus não mexiam com eles. Por quê? Para eles, não fedia nem cheirava. Um termo mais popular. Eles não incomodavam. Então, para os filisteus, estava ótimo. Esse povo aí não incomoda, deixa eles aí. Por que muitas vezes você olha e fala assim, só foi eu começar a orar, só foi eu começar a retomar minha vida espiritual, ministerial, só foi que levantou gigante, levantou vizinho, levantou parente, levantou mulher, levantou marido, até filho que estava acostumado a fazer algumas coisas começa a fazer, louvado seja Deus. Mas isso, irmão, é porque você está trilhando um caminho que é para trilhar. Quando a coisa está muito boa, irmão, pode ligar o sinal de alerta. Crente bom é crente na guerra, irmão. Aleluia, é na guerra. Louvado seja Deus. Quando a gente entra na zona de conforto, irmão, eita. Um irmão falou assim para mim, pastor, tem que ficar na zona de conforto de Deus. Eu disse, a zona de conforto de Deus? Ele disse, na fornalha e na cova dos leões. Lá é a zona de conforto de Deus. Porque lá, aleluia, você dorme e Deus trabalha. Lá você caminha tranquilo porque Ele está no controle. Você não tem controle de nada na situação. Louvado seja Deus. E aí a gente se depara com um texto que nos diz a Bíblia que Samuel ele cresce e conforme ele vai crescendo dentro da casa de Eli, a Bíblia diz que a promessa de Deus começa a se cumprir. Deus se revela a ele, fala com ele lá de noite, avisa ele, você vai ser colocado no lugar de Eli, Eli vai ser morto, toda a casa, eu me cansei desse sacerdote, não vai ficar nem raiz e nem ramo na casa dele. Aleluia, Deus fala tudo com Samuel. Aí a Bíblia Sagrada nos diz que conforme Samuel começa a crescer e começa a ganhar notoriedade, a notícia chega na Filístia. Lá em Efraim, na casa do sumo sacerdote, está levantando alguém lá. E eles sabiam que quando Deus levantava alguém com autoridade, eles tinham que respeitar. Eles tinham que respeitar. Aí a Bíblia diz que diante daquela situação, Samuel se levanta. Ele ajunta o povo no capítulo de número 5. Ou melhor, no capítulo de número 4. E no capítulo de número 4, verso 1, vocês vão observar os filisteus vindo da Filístia e se acampando em Afeca. Afeca era uma cidadezinha dentro das terras de Efraim. E os hebreus, comandados por Samuel, eles também vêm e se acampam em uma pequena cidade chamada Ebenezer. Essa cidade de Ebenezer, ela fica a mais ou menos 3 quilômetros de Afeca. Essa era a distância de um batalhão para o outro. A Bíblia diz então que é ordenada a batalha, e nessa batalha Samuel tem uma experiência horrível. Porque os filisteus matam cerca de 4.000 homens hebreus e vencem a batalha. Quando eles vencem a batalha, os hebreus voltam para Ebenezer de novo. Enquanto isso, os filisteus continuam em Afeca. Agora há uma ordem. Manda buscar a arca da aliança que estava em Siló. Porque a arca da aliança era símbolo da presença de Deus. Então eles disseram, peraí, nós perdemos porque nós estávamos sem a arca. Então vamos trazer a arca. Eles trazem a arca. E a Bíblia diz que quando eles trazem a arca, ele se assenta numa cadeira na varanda da sua casa que ficava à entrada da cidade. E ele tem uma preocupação. A Bíblia diz que a preocupação dele não era os filhos e muito menos o exército de Israel. A preocupação dele era a arca. Ele disse, levaram a arca
para o combate. Quando a arca chega no acampamento de Ebenezer, que lá já significava pedra de ajuda, era esse o significado do termo Ebenezer, pedra de ajuda. A Bíblia vai nos dizer, queridos, que naquele cenário os hebreus fazem festa. Opa, chegou a arca. A Bíblia diz que o júbilo era muito grande. Eles festejam, mas muito a chegada da arca. Eles festejam tanto que a 3 quilômetros de distância, os filisteus ouvem o júbilo. Eles estavam a 3 quilômetros de distância e ouvindo a voz de festa, porque a arca chegou. Aleluia. Mas entenda, Deus naquele dia estava gerando em Israel uma ação de relacionamento. Eles estavam se relacionando com Deus por meio de símbolos. A arca nada mais era do que um símbolo. Aleluia. E o que Deus estava gerando neles era uma libertação de muleta. Louvado seja Deus. Porque na relação que nós temos com Deus, ela só é sadia quando você não depende de ninguém. Como assim, pastor? Mas nós dependemos uns dos outros, sim. Mas se o irmão desviar, se desvia. Se o pastor desviar, você desvia. A oração que se ouve é só do altar? Não é esse tipo de relação que Deus espera ter comigo e com você. Nós andamos juntos, estamos juntos e oramos uns pelos outros. Isso é sadio. Aleluia. Mas existe uma profundidade na relação que eu e você precisamos buscar com Deus. Louvado seja Deus. Se amanhã morre meu filho, eu desvio? Eu ponho a culpa em Deus? Se amanhã morre a esposa, morre a mãe, morre o pai, por que Deus? E agora eu vou sair da presença de Deus? É essa a relação? Não é esse tipo de relação que Deus quer ter com a gente. E para isso a gente precisa entender que tudo está no controle dele. E a nossa vida em relação com Deus, ela não está ligada só nessa terra, não. Porque a Bíblia diz que quando esse tabernáculo terrestre se desfizer, existe um edifício feito por Deus, não foi feito por mão de homens. E é para a gente, que é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Esta é a relação que nós precisamos trilhar com Ele. Mas naquele dia, quando a arca chega, todo mundo faz festa. Mas espera aí, eles estavam fazendo festa porque a arca chegou, mas eles estavam longe de Deus. Não ia adiantar nada a arca lá, irmão. Nada. Porque eles estavam desviados, irmão, fazendo tudo errado. Aí a Bíblia diz que a arca chega e eles fazem festa. E os filisteus do outro lado ouvem o barulho e dizem assim, ó, o Deus dos hebreus chegou lá, a gente vai ter que fazer muito esforço para ganhar deles. Mas de novo, no capítulo 5, aparece o termo Ebenezer de novo. Eles vêm para o combate. A Bíblia diz que agora eles matam 30.000 homens hebreus, tomam a arca e levam a arca para a Filístia. E aí a gente observa que dentre os homens mortos estava Ófine e Finéias. Mas Ófine e Finéias não eram soldados, eles eram sacerdotes. Por que eles estavam lá? Por causa da arca. Segundo historiadores, eles pegavam o melhor daquilo que era trazido como oferta para o Senhor. Eles enfiavam o garfo dentro da panela, o melhor pedaço era deles, dos sacrifícios. Eles faziam orgias com as moças. Aí depois lá vem com a arca, os bonitão. Nós vamos chegar com a arca lá e vamos apavorar. Vai mesmo.
A Bíblia diz, irmãos, que naquela leva de assassinato dos filisteus, Hófni e Finéias foram mortos também. Aí chega um mensageiro em Siló, correndo de Ebenezer, pedra de ajuda, correndo de Ebenezer. E quando ele chega em Siló, ele está lá sentado na cadeira. E a Bíblia diz que o mensageiro, com cinza na cabeça, começa a contar a história. Diz: ó, eu estava lá na guerra, tive que fugir. Eles mataram 30 mil homens e ele está aqui ouvindo, cego, com 98 anos, desse tamanho, sentado numa cadeira. Aí o mensageiro diz assim: mataram também os teus filhos, sacerdote, Hófni e Finéias. Ele continua ouvindo. Aí o mensageiro diz assim: levaram a arca. Ele cai da cadeira. Quando falou da arca, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A mulher de um dos filhos que estava grávida sentiu dor de parto. Enquanto o menino estava nascendo, ela também estava morrendo. Enquanto ela morria, aleluia, uma das parteiras disse assim: olha, o menino nasceu, como que tinha que fazer festa. Ela falou assim: por o nome dele de Cabu, que significa sem glória, ou foi-se a glória. Não há motivo de festejo. Era esse o sentimento da mãe quando nasceu Cabu. A Bíblia diz que uma tragédia estava feita. E agora Samuel, na sua primeira experiência como líder, como profeta, ele fica extremamente frustrado. Porque diante da liderança dele, Israel perdeu. E quando a Bíblia diz que a arca é levada pelos filisteus, os irmãos vão encontrar no capítulo 5 a arca chegando na primeira cidade, na cidade de Asdote. Quando ela chega em Asdote, a arca é colocada no templo de Dagon. Na primeira noite, a imagem de Dagon cai com a cara em terra. Eles levantam para adorar Dagon no outro dia, Dagon está lá caído. Eles levantam Dagon. Passa a noite de novo. No outro dia, Dagon está caído de novo, só que agora sem cabeça e sem as mãos. Aí eles olharam e disseram: essa arca aí, o problema é a arca. O Deus dos Hebreus está batendo no nosso. Aleluia. Eles olham e dizem assim: tira a arca, faz a arca rodar na terra dos filisteus. Aleluia. Tiraram a arca de Asdote, porque Dagon teve a cabeça arrancada, as mãos arrancadas e os homens cheios de hemorroida. Deu hemorroida em todo mundo, irmão. O negócio ficou ruim. Eles disseram: não, pode tirar essa arca daqui, nós não aguentamos isso mais não. Tiraram a arca de lá, irmão. Levaram a arca para as terras de Gade. A Bíblia diz que quando chega em Gade, também o povo de Gade começa a ter hemorroida nos lugares que ninguém podia ver. Está escrito isso, a tradução da minha Bíblia. Aleluia! A arca continua girando. Por 7 meses a arca ficou nas terras dos filisteus. E os homens todos adoeceram. Eles reuniram os príncipes e disseram assim: o que a gente vai fazer? Leva a arca de volta. Tá, vamos levar a arca de volta, mas só isso? Aí alguém deu uma ideia: não, leva uma oferta. Constrói 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro. E manda junto com a arca. Põe dentro de um recipiente e manda junto com a arca para aquele iate. Manda para lá, porque ela não pode ficar aqui mais não, está acabando com a gente. A Bíblia diz que então eles fazem um propósito. Vamos fazer o seguinte: nós vamos construir aqui um carro de boi, vamos pegar 2 vacas que tiveram filhote. Tem bezerro. 2 vacas com bezerro. A gente vai colocar o carro nas vacas, que nunca carregou carro nenhum,
e que tem 2 bezerros. E a gente vai soltar ela. Se essas vacas forem em direção à terra dos hebreus, é porque o castigo veio sobre nós. Se elas não foram, é porque foi por acaso que a gente adoeceu. A Bíblia diz, irmãos, que eles constroem, pegam as 2 vacas, seguram os 2 bezerros. Separar a vaca do bezerro, elas não iam nunca. Quem cuida de animal sabe disso. Não ia deixar nunca. Mas as vacas, elas saem, deixam os bezerros para trás e elas começam a berrar no caminho, mas elas não param de ir para as terras dos hebreus. E aí eles dizem, está vendo? Foi a mão do Deus dos hebreus que veio contra a gente. A Bíblia diz que a arca chega na cidade. Mas quando chega na cidade, os homens hebreus, eles também fazem algumas coisas que não eram para fazer. Eles olham para dentro da arca. Aí a Bíblia diz que Deus começa a adoecer todo mundo lá também. Não era para fazer. Não tinha autoridade para fazer. A arca, irmão, ninguém tinha que ter acesso a ela, só o sumo sacerdote. Eles estavam brincando com uma coisa séria. E Deus, ele quando estabelece um princípio, ele não negocia. A gente precisa saber disso. Aleluia! A Bíblia diz que quando a arca chega lá, eles começam a brincar. E lá, a arca sai de lá, vai para a casa de Abinadab. E lá, Eliezer, o filho do sacerdote, começa a cuidar. A arca fica lá 20 anos, 30 anos na casa de Abinadab, mas lá em Gileade ficou 20 anos. Depois de 20 anos, a Bíblia diz que Samuel, agora já experiente, ele ouve a reclamação do povo. Aí agora ele chama o povo e diz assim, vamos nos converter, porque agora Deus vai nos dar vitória. Ele chama o povo para se arrepender dos pecados. Agora não tinha arca mais não, ninguém se atreveu a pegar a arca mais. Mas Samuel disse, vamos se arrepender aqui, vamos fazer um negócio, vamos reatar a aliança com o Senhor. Levanta um altar. E enquanto ele está sacrificando, alguém avisou os filisteus. Eles se agitaram de novo. Aleluia! E a Bíblia nos diz que agora eles não estão em Ebenezer mais. Louvado seja Deus, eles estão em Mispá, cerca de 40 quilômetros de distância. Era mais longe de Afeca. A Bíblia diz que os filisteus então vêm, enquanto Samuel está sacrificando e adorando ao Senhor, eles chegam. Quando eles chegaram, irmãos, a Bíblia diz que Deus trovejou no céu. E era como se os céus dissessem assim, agora vocês fizeram do jeito que é para fazer. Então agora os filisteus eles vão conhecer o peso da minha mão. E a Bíblia diz que os céus trovejaram e Deus começou a matar gente, irmão. Louvado seja Deus. E naquele dia o ministério de Samuel começa a ser transformado. Só que eu vejo Samuel agora saindo de uma batalha como vencedor e suscitando um termo. E esse termo era assustador para Israel, porque por 2 vezes eles começaram uma batalha em Ebenezer e perderam. Aí agora ele vem para Mispá, entre Mispá e Sem, 2 cidades. Ele levanta um altar, uma pedra. Ele sacrifica ao Senhor. Ele diz assim, todo mundo que passar nessa estrada, eles vão ver sangue sírio. O altar vai se chamar Ebenezer. Esse altar aqui vai se chamar Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Ele disse isso no versículo de número 12. E aí você começa a pensar comigo, irmãos, por que ele chamou de Ebenezer? Ebenezer não era a cidade. A cidade de Ebenezer estava a quase 30 quilômetros de distância. Louvado seja Deus, mas Ebenezer ficou marcado de forma ruim para os hebreus. Aí agora Samuel, ele pega um momento do ápice da vitória de Israel, no momento em que eles se unem novamente como nação e agora na direção de Deus, seguindo os padrões de Deus. Depois de uma grande vitória, ele diz assim, agora isso aqui vai se chamar Ebenezer. Louvado seja Deus. E eu começo a pensar,
Tem situações que Deus não nos deixa esquecer, porque não era o tempo da vitória, não era tempo de crescimento, era tempo de sair das muletas, era tempo de se desvencilhar de algumas coisas da vida, porque tem coisa que às vezes acontece na vida da gente, que é só, irmão, para experiência, que não é para voltar nunca mais. Aleluia! A arca, depois daquele dia, você só vai ver ela de novo quando Davi manda buscar para levar para Jerusalém, porque ficou na casa de Abinadab 30 anos, subiu lá por 30 anos, depois Davi manda buscar, e sabe como é que Davi manda buscar? Um carro de novo, não aprendeu nada, louvado seja Deus, aleluia. Mas antes disso, acabou, ninguém via mais a arca, agora era relação, não tinha mais uma muleta, não tinha mais, aleluia, algo que estava entre os hebreus e Deus, agora era eles e Deus. Deus se relacionou com eles de forma profunda e profética, e aquele nome Ebenezer que assustava, agora era motivo de glória. Louvado seja Deus. Tem coisa que acontece na nossa vida, irmão, que é passageiro. Às vezes é difícil, é momento em que a gente olha e fala, meu Deus, parecia que eu estava fazendo tudo certo e deu errado. É porque tinha alguma coisa lá que ou você deixou de fazer, ou fez o que não era para fazer. Numa derrota, você pode observar, existem dois cenários possíveis. Ou você deixou de fazer alguma coisa que não era para fazer, ou você fez alguma coisa que não deveria ter feito. Aleluia, mas isso também não é o final. Porque a Bíblia diz que depois do processo, aí Samuel começa a viver a promessa. Ele aprendeu. Ele agora sabia como fazer. Louvado seja Deus. Agora Ebenezer não assustava mais. Agora ele levanta um altar e diz assim, lembra de Ebenezer? Perdemos duas vezes, então o altar aqui vai se chamar Ebenezer. Aleluia, porque nós perdemos, mas o choro pode durar uma noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Então tem coisa que às vezes assusta, amedronta, mas fica tranquilo, irmão. Quando a vitória chegar, não tenha medo de anunciar para todo mundo que passava na estrada, que via aquele altar e o nome Ebenezer, talvez associasse à cidade de Ebenezer, onde eles começaram duas pelejas e perderam as duas. Agora eles começaram fora de Ebenezer e trouxeram Ebenezer novamente depois da vitória. Que a gente possa aprender que tem coisa na vida que precisa acontecer para poder a gente mudar a relação que a gente tem com Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Senhor Deus, nós oramos, te agradecendo por tudo, te louvamos, te bendizemos por essa noite que o Senhor tem nos dado. Continua abençoando o teu povo, a tua igreja. Leva todos em paz aos seus lares, dá uma noite de sono tranquila, agradável. Continua sustentando a tua noiva, Deus. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Diga uma salva de palmas ao Senhor Jesus.